Nubank Ultravioleta Ironman 70.3 Curitiba, Paraná, evento inédito que acontece neste domingo, 8 de março, primeiro meio Ironman, chegada do Ironman na bela Curitiba, e a gente vai estar aqui, obviamente, trazendo os detalhes do percurso, e mais do que do percurso, o novo percurso de bike, que foi anunciado hoje pela Unlimited, uma mudança substancial, né? A altimetria total ela fica nos mesmos números, mas a prova muda, o percurso muda, então tem muitas dicas, muita coisa aqui para a gente falar, e um prazer aqui estar recebendo o Cris Solak, que é o nosso grande coach, mentor. Cris, que é técnico, atleta, vai competir, excelente atleta, vai competir. A gente fez o camp juntos lá em Curitiba em 2022, pandemia ali, e foi ótimo poder estar junto. E agora, nunca a gente imaginou, né, Cris, que a gente ia ter um Ironman em Curitiba, né? E aí, prazer aí, essa expectativa aí da prova, né? E a felicidade de ter um evento dessa magnitude, né, em Curitiba. Te fala, Rodrigo, tudo certo? É todo mundo ansioso aqui, né? Não é algo, é algo inédito, né? Tem uma prova de longa distância aqui. Sim. Curitiba, né, recebendo logo um Ironman, né? 70.3. Para nós aí que trabalhamos, né, há muito tempo com isso, treinamos há muito tempo e ter em casa não tinha como não fazer. Né? Para mim até deu sorte, que eu fiquei 10 anos afastado aí praticamente de Voltou na treinos. hora certa. Voltei na hora certa, né? Isso aí. Mas a cidade... Curitiba, a gente fala que é inédito e a gente fala que nunca teve mesmo, né? Porque as condições da Sim, cidade, né? Tá, não é tão fácil assim de organizar uma prova assim. E com ao certeza. mesmo tempo que Curitiba sempre foi uma cidade muito conhecida por, né, na história do triatlon brasileiro, é Sim. uma cidade que sempre teve muitos triatletas, né? Sempre Um berço, né? Com tanto vários atletas aí. tanto o ciclismo quanto o triatlo, né? E no Aham. triatlo aí campeões brasileiros, atletas olímpicos e tudo mais. Então Sim. nada melhor do que, né, ter uma prova Sem, bandeira não, A. aproveitando a oportunidade, né? Juraci Moreira, né? O que mais? Cata Preta, Juraci, né? Cata Guilherme Preta, campeão Manóquio, né? brasileiro, Felipe é, Santos, Cris Solak, né? Bruno Matheus, por Gisele abaixo. Bertucci, né? Você sabe mais do que eu sei um pouquinho. E outros que a gente Exato. não falou, mas fazem parte também, né? Não vai dar para falar Não, de todos aqui. Rodrigo, teve um ano lá atrás que de Curitiba éramos, a gente tinha o campeão brasileiro da elite no triatlon standard, Sim. o campeão sub-23, a campeã sub-23, campeão júnior, era campeão de longa distância, eu acho que o Manoc na época era campeão de longa distância, enfim, era o Legal. Bauman era campeão do duatlon, era assim, Sim, sim. É era verdade. tudo em casa, né, os títulos brasileiros. Então a Muito bom. cidade nada melhor do que, né, merece, né? A cidade merece um É isso evento aí. assim. Mas vamos ao que interessa. Pegando aqui já, ó, colocando o mapa, a gente já tá com a foto bonita ali. Vai ter um trecho filé mignon que a gente vai falar, que é o trecho bonito, né? É a bela e a fera, né? É o trecho bonito e duro, né? Travado. Mas se a gente for pegar aqui o mapa, a gente tem aqui o mapa. Deixa eu tirar aqui. A gente tem. A gente tem aqui. A gente tá. Vamos fazer esse mapa aproximado com a largada, né? Cris pode falar. Praticamente os primeiros 28 quilômetros eles estão se mantendo, né? Passa um na natação, a gente não vai falar muito da natação agora, depois pode dar uma dica final, mas pode tocar aí os primeiros 28 km, pegando ali a Pinheirais e 423, né? Tem uma praticamente 500 metros de altimetria até o quilômetro 28, não é isso? Isso, muita apreensão, né, sobre, desde os boatos que se tornaram notícia verdadeira, né, da mudança do trajeto. Mas o que Sim, que acontece? Infelizmente, e na verdade, para mim, felizmente, eu acho que a prova agora ficou uma prova super bonita. Eu tinha perfeito, um pouco de preocupação lá era uma rodovia federal, a 277, onde nós iríamos rodar 60 quilômetros. perfeito. Mas o que era o problema ali da 277? O problema foi não ser liberado. Mas o que não me agradava nela
nós rodaríamos, e como no Iron em Floripa, né? Você está rodando na pista central e tem um trânsito liberado no acostamento, na pista lateral. Ali é Sim, uma rodovia que é o escoamento de tudo que vem do interior do estado. É uma sim, rodovia hoje extremamente movimentada. É a rodovia que eu perfeito. mais pedalei na vida e eu não vou mais. É muito raro, né? Eu marcar Sim, treino e ir ali. A gente começou a ir sim, novamente por causa da prova que seria ali. sim, Mas seria mais rápido, sim, né? Seria mais rápido porque, apesar da altimetria atual ser parecida, mas vai ser um pouquinho mais do que era antes. sim, A grande diferença é que antes essa altimetria era ganha, você vinha de uma descida embalado e até perder velocidade mesmo, você já tinha passado pelo menos um terço da próxima subida. certo. Então, era um trajeto rápido, apesar da altimetria. E agora não, o que que acontece? Então, a gente sai da nada, né? A natação no Passaúna, água Perfeito. deliciosa. Aqui em Curitiba muda muito o clima, então, ultimamente aí tem feito uns dias meio nublados, já dá aquela sensação de frio, mas você começa a treinar e percebe que não tá frio, não. Tá realmente, Tá. tá calor, tá bom, tá gostoso. Então, a natação gostosa, um lago gostoso, água super limpa, maravilhosa, uma volta só, fácil de navegar, porque você tem as bordas do lago ali, muito tranquilo. Saiu da natação, a gente já vai sair à esquerda, vai virar à esquerda e vai entrando no percurso de bike. Então, esse Sim, começo, até onde mostra como retorno 1, é exatamente como seria no percurso antigo. Só que, em vez de continuar para frente, a gente faz um retorno com 28,6 e volta aproximadamente 14 quilômetros. Esta volta que não estava prevista, né? Então, a ida ali mais ou menos essa PR 423, a ida do quilômetro 10 até fazer o retorno 1, o 28,6, é um rolling hills que dá a impressão que é um rolling hills indo para cima. O primeiro retorno da prova é no quilômetro 28,6. Então a gente foi num rolling hills que aparentemente é um rolling hills ganhando mais do que, né, perdendo. Ela é um rolling hills para cima. Então, e faz esse retorno e a gente volta 14 quilômetros até uma entrada à esquerda. Então, tudo isso, a partir do retorno 1 até entrar à esquerda, tudo isso daí é tudo novo, né? Que não estava previsto antes. Então, e o momento mais crítico da prova é esse. A partir do quilômetro 42, que a gente vai sair da PR 423, e a parte que mais me agrada da prova, que são, a gente tem do 42,5 ao 64,5, que é chegando na T1 novamente, né? A gente volta lá para onde saiu a natação. perfeito. Esse Que é a volta, trecho né? que é a volta. É o Então, loop novo, né? É o retorno, é o loop exatamente. novo. Mas, Perfeito. na verdade, desde o retorno 1, no 28, Já é novo, antes a porque a gente volta não passaria estava nela. prevista, exatamente. Exatamente. Então, Perfeito. volta, com 42 quilômetros, vai entrar à esquerda, e aí do 42,5 ao 64,5 é a Perfeito. parte, é a Bela e a Fera, como, né, você Perfeito. falou. Esse nome foi bom. Na verdade, Cris, só para contextualizar, a gente tem então 28 quilômetros do trecho do percurso anterior, né? O resto é diferente, porque você vai voltar, né? Tudo bem que você volta Perfeito. no mesmo caminho que você foi, então você já tem uma percepção ali do que é, até o 42, e aí você faz esse loop no Bela e a Fera, né? Passando de novo na transição 1, e aí volta para o Barigüi, mas pode continuar. É Estamos. isso. Os detalhes da Bela e a Fera, isso que a galera quer saber. Percurso travado, O asfalto. asfalto perfeito. A gente treina bastante por ali. Treinávamos sem saber que a prova passaria por ali, né? Já foi cogitado lá atrás, e acabaram tirando ali por achar que era muito duro e acabou voltando, né? Uhum, Mas o que é legal? É uma paisagem, Rodrigo, sensacional. A gente sim, pedala muito ali, a gente sempre lembra assim, pô, isso aqui parece Europa, né? Não deve nada para a maneiro. Europa. Inclusive, é um lugar que a gente treina que passa muito pouco carro, não tem quase movimento, é muito tranquilo, a paisagem fantástica. Ali é a hora dos fotógrafos entrarem em ação. Isso é legal. E,
Mas o que que é aí o problema? É bonito, mas é duro. Sim, Então, inclusive a organização já colocou a regra, o amador não pode clipar nesse trecho, do 42,5 ao 64,5, o amador não perfeito, pode clipar, tá? Então perfeito. não pode ir para o clipe, tem que segurar tem que segurar embaixo, né, do lado, do handlebar, porque é um trecho, isso é logicamente para preservar, para ter mais segurança, é um trecho que o tempo inteiro você está fazendo alguma coisa, ou você está descendo, ou está fazendo curva, ou você está subindo, até pelo desenho do mapa já dá para enxergar que não, né, Que é sempre travadinho, está né? indo para alguma coisa, né? Sempre está indo, está quebrando a linha, ou está É indo para a muito direita, para a sinuoso, né? esquerda, muito sinuoso, asfalto perfeito, maravilhoso, mas sempre você está tendo que fazer alguma coisa. Por mais que fosse permitido ficar clipado, você não fica longo tempo clipado. Talvez um ou outro, né, que tenha uma habilidade fora do padrão, né, faz Perfeito. curva clipado, né, atletas ali. Já o profissional é diferente, né? O profissional Sim, não tem essa regra. Mas para o tá. amador, mas também fala o seguinte: não pode clipar. Não pode clipar, mas não é também aquela. Você não vai ter aquelas retas infinitas que você gostaria de estar no clipe. Não, você sempre vai estar fazendo alguma coisa, né? Está Sim. cuidando de uma curva para a direita, para a esquerda, descendo, subindo. Inclusive, eu acho que para a cabeça pode ser que passe rápido, né? Não é uma monotonia ali, não vai ter, não. É, Legal. o maior detalhe, quanto mais a gente se aproxima do final desse trecho, né, do 42 para o 64, então ali quase chegando, vamos lá, faltando 8 quilômetros para chegar na natação, na T1 de novo, né, onde está Passar a na T1 de chegada, novo, isso. ali são as subidas mais difíceis. Então a gente tem umas 3 subidas ali com descidas difíceis, Tá. mas o que que é importante saber? Tô com medo da descida, não sei descer bem. Pensar que não é uma montanha que você vai ficar descendo 10 minutos, Perfeito. Não é uma 20 serra, né? minutos. Você vai descer por 1 minuto e pouco, vai descer ali, desce devagar, que vai ser 2 minutos descendo e acabou. Então, Perfeito. se você Dessa for insegurança, pensar, né? Porque tem muito tempo para. sim, vai somar pouco tempo descendo, né? Não é a hora de Perfeito. se arriscar, realmente pensar em estratégia de prova para quem não tem segurança, quem não é acostumado a descer, a pedalar em lugares assim. Não entrar em pânico, fazer o seu ritmo, a sua linha, né? É importante fazer a sua linha. Não se jogar, né? Porque até não sabe, né? Não conhece que tipo de curva que tem, a curva fecha, a curva abre. Aham. E é só ter paciência que também não é nenhuma montanha que você vai ficar descendo muitos minutos. Acaba rápido. Então é ter paciência ali. Vai sim ser muito duro para subir. Algumas inclinações, a gente pedala lá, às vezes o Garmin apita 18% de inclinação, mas a gente sabe que nem sempre aquilo ali é muito confiável, mas existem trechos ali que mostram como 400 metros a 11,5 de média de inclinação. Então, de média. Então, com certeza, em alguns momentos ali passa 15, 16, 17 de inclinação. São subidas que tem que trabalhar com paciência, né? E saber o que está fazendo. Acho que isso é importante, né? Não queimar muito as pernas, até porque até Perfeito. esse ponto do 64, se você chegar no 64 de bike, e olhar para trás, você vai ter passado 64 quilômetros num sobe e desce. Perfeito. Então, se queimar Já demais a vai ter perna, aí mais ou menos uns 1.000 metros já de ganho de altimetria, provavelmente, né? Pelas contas que a gente fez. provavelmente, provavelmente. Esse primeiro trecho de vai até o 28, volta, que é os 42 quilômetros, a gente não pedala. É um Sim. trecho que fora da prova não é um trecho legal de fazer. Inclusive, quando é o pessoal que chega antes para a prova, quero ir lá fazer, não dá para fazer. Né? É um Sim. trecho que está em obra, é trânsito, não cabe bike, carro ali, caminhão ao mesmo tempo. Então, só Tá. no dia da prova. Então, é um trecho que a gente não faz. Mas é para juntar de altimetria ali até o retorno, perto de 500 é o de altimetria, volta os 14, mais um pouquinho, e do 42 e 64, outros 500.
Então, quando eu Perfeito. chegar no 64, eu já vou estar passando ou estar muito próximo ali de 1.000 metros de altimetria. Esse é o nosso esperado, né? Perfeito. Esperado por quê? Porque, né, como eu disse, não é uma rota que é habitual, né? A gente não Não é tem o habitual, hábito de né? ir lá. Não. Perfeito. Aí, também, o que que acontece? A troca, né, pela parte da fera, vem Sim, que o final da prova, né, os últimos 25, 28 quilômetros ali, ou quase 30, sim, em direção à cidade, é um trecho mais rápido, é um trecho que em alguns momentos ali um asfalto um pouco mais poroso, eu acho que pega um pouquinho de aquele asfalto, aquele pavimento meio um concreto ali, em umas partes que passa mais ônibus, mas é mais para baixo, né? Então eu digo, vai mais para é um baixo do que para trecho cima. rápido, né? Mais É rápido, um né? trecho rápido. Trecho rápido vai acabar a prova com trecho rápido. Então, Seu. a dificuldade da prova é até a gente passar novamente na T1. Então, passou Entendi. dali, saber que a prova começa, o ciclismo começa a ser um pouquinho mais tranquilo e mais rápido, né? Então, esse Perfeito. final sobe um pouco a média. Sim, E, na verdade, assim, a preocupação das pessoas pô, ficou muito difícil. A altimetria, eu acredito que vai dar um pouquinho a mais, né? tá. Parecido, mas a mais. Mas é uma prova muito mais bonita. Eu prefiro muito mais isso do que Sim. da versão anterior, né? É só ter paciência. Não é uma prova Curitiba, desde que foi lançada, a gente já sabe que não é uma prova para vir fazer melhor tempo, né? Não é Sim. para recorde teu, né? Sim. Então, levando isso em consideração, tá, tá dentro do, né? E Não Cris, muda, não altera ta- muita coisa. talvez seja um percurso, com certeza, mais bonito, mais difícil, um pouco mais difícil, mas seja um percurso que a gente consiga replicar ele durante muitos anos, né? Talvez essa questão da rodovia federal, essa complicação de fazer a prova lá numa estrada mais movimentada, pode dar uma vida maior ao evento, né, em Curitiba, né? Ou seja, a que a gente quer que, obviamente, o evento continue, né? O que que você acha disso? Absoluto. Eu acho que esse percurso é o que nos dá a chance de. Até porque eu, né, moro na cidade, né, sou nascido aqui, embora tenha morado em vários outros lugares, mas Perfeito. acompanho aqui, né, há 32 anos que comecei a fazer triatlo em Curitiba. E a gente sabe que algumas, né, uma rodovia dessa aí já teve histórico de outras competições serem canceladas em cima da hora por causa exatamente da mesma rodovia, né? Então, Perfeito. a gente indo para essa nova, para esse novo percurso, essa nova área ali, é muito mais fácil e faz muito mais sentido, né? De ter uma prova Sim. nesse local aí. Não, vai ser muito bacana. Vai ser muito bacana. Vai ser uma prova bonita. Vai ser uma prova bonita. Muito bonita. Muito Diferente. bom. Diferente. Informações valiosas. Cris, para a gente fechar aqui, vamos passar três dicas, ou já direcionando com relação à calibragem, né? Com relação ao ajuste da bike, né? Acho que é uma prova que toda prova tem que estar bem regulada, mas. E essa questão aí da descida também, da potência, do giro, tem que recuperar na descida, vou subir travadão, não sei o quê. Qual seria a sua orientação, né, como coach para os É, atletas? eu acho que, em primeiro lugar, muitos atletas vêm com coroa única na frente. Então, tem que ter certeza que, principalmente os atletas amadores, né? Embora não é só para os amadores, né? A gente, hoje mesmo, já falei com dois profissionais que estavam querendo entender como que é, até porque usa só uma coroa na frente, tu tem uma 56 na frente, é muito grande, como que é a inclinação, até porque pegar 18% de inclinação, por mais que seja um trecho pequeno, é algo que pesa nas pernas, você não quer gastar as pernas que sejam 3 subidas nessa inclinação, não vai fazer bem para ninguém. E principalmente os atletas amadores têm que ter muita certeza de que estão vindo com a relação correta. Atleta que vai cumprir a bike ali num tempo um pouco maior, velocidade menor, tem que ter certeza de que. E outra,
além de estar com o material em dia e saber que a relação da bike é adequada, entender a hora de trocar, né? Às vezes o atleta vem com marcha pesada, vem com marcha pesada e a relação, uma coisa que acontece muito aqui. Então, desci, e às vezes desceu e quis pedalar, está na frente com a coroa maior, atrás com a coroa menor, a marcha mais pesada que tem. E aí troca da frente e passa para a coroa menor na frente e vira e mexe essa diferença, a corrente está muito solta, vira e mexe a corrente cai. Isso acontece demais nesse tipo de subida aqui, esse tipo de percurso. Então, entender, deixar primeiro subir a marcha atrás, deixar a corrente um pouco mais esticada, porque atrás, se você sobe marcha, ela vai estar num peão um pouquinho maior, a corrente se estica mais, aí você vai fazer a troca da frente, tá? Não, então, entender como é que acontece isso ali, e vai fazer isso, às vezes, algumas vezes nesse trajeto ali, nesse percurso ali que a gente estava falando. Então, isso é uma dica muito importante. Outra coisa em relação, hoje em dia, acho que já é meio conhecimento geral, né? A calibragem dos pneus, né? Hoje, mas vale sempre falar, né? Principalmente com asfalto aqui como Curitiba, para rolar bem, não exagerar saber teu peso, saber que tipo de pneu você tem, colocar a calibragem correta, não exagerar, né? Se for hoje em dia é melhor errar para menos do que para mais, vai fazer mais diferença. E saber o seguinte, na hora de distribuir a força, talvez a terceira dica seja subidas. Você enxerga uma subida e vê que essa subida não é muito longa, ela é íngreme, e o atleta tenta atacar a subida, cria uma fadiga enorme ali, um estresse enorme no corpo, mas tem que saber que isso ali vai se repetir por muitos quilômetros, então não dá para exagerar, você tem que aprender a dosar na subida, porque não é uma, não é duas, é o dia inteiro, ou são 64 quilômetros trabalhando com as marchas, trabalhando com sobe e desce. Então, tem que ter muita consciência, é óbvio, super aceitável e recomendado, né? Que quanto mais curta a subida, mais você pode forçar ali um 10%, 15% do que você está fazendo de média de potência, por exemplo, no plano. Então, super aceitável e normal, e você quer mesmo colocar um pouco mais de potência, mas sem exageros, né? Não quer colocar 100 watts, 120 watts a mais em uma subida, que isso aí vai minando a perna e quando chegar na parte de aproveitar lá nos últimos 30 quilômetros, não vai nem ter perna mais para aproveitar. Então, acho que isso é o principal quando a gente fala dessa parte do ciclismo. Quer saber da natação? Quer saber da corrida? Acompanhe aqui trisportmagazine.com, nosso site, nas mídias sociais. A gente volta com mais conteúdo, mas agora já direto de Curitiba. A gente começando aqui a nossa cobertura do 70.3, trazendo as informações valiosas. Cris, muito obrigado pelas suas belas informações e o papo muito legal. Acho que deu para dar muita dica aí, destrinchar um pouco deixar a galera mais calma, tranquila, né? Porque vai ser igual para todo mundo, mas é importante também o approach, né? Porque a prova não acaba na bike, né? A gente tem a corrida aí, 21 quilômetros, então é isso aí. A gente se vê aí em Curitiba e já mais informações, venha conosco. Obrigado, Cris, pela presença e boa prova para você que vai competir. Sei que você vai amassar aí os pedais. Como é que tá essa tua forma aí? Vamos tentar, né? Vamos tentar. Sempre para cima. Isso Obrigado, aí. prazer. Valeu, Boa Cris. prova. Valeu, Rodrigão. É isso aí, galera. Boa prova a todo mundo aí.